Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Descomplicando com a JR. E hoje, aqui comigo, Júnior Caiafa, sejam todos muito bem-vindos. eu sou Roberta Moraes e eu queria falar com vocês antes um pouquinho de nós ensinarmos nosso bate-papo sobre os nossos patrocinadores. Nós temos hoje aqui conosco a Beltlog, que é aquele fornecedor que a gente não pode deixar nunca de fora do nosso evento, porque são eles que sustentam tudo. Sem geração de energia, a gente não faz nada. Temos também a Evergreen, que é o nosso responsável pela nossa vinheta. Então, vocês podem contratar, chamar o Renato lá, que ele vai fazer tanto o seu evento do seu casamento, como o seu corporativo. Além desses dois grandes fornecedores, temos também a Soniel, que está com a gente hoje com os Bem Casados. E aqui, a Soniel, depois os nossos convidados vão estar degustando também. Ela é aquela fornecedora bem diferenciada. Ela tem só o Bem Casado? Não. Ela tem o brownie e tem outros elementos muito importantes, porque o Bem Casado dela é feito de forma artesanal. Então, também não deixem de estar degustando. Conosco aqui hoje, duas pessoas importantíssimas, conhecidas minha, que vocês vão conhecer agora. Com vocês, Jorge e Miguel, da IBR Consultoria. Pode falar para a gente um pouquinho de você, Jorge. Bom, vamos lá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Júnior, Roberta, Nós já conheço aí já há um bom tempo. Meu nome é Jorge, eu trabalho com planejamento financeiro. A gente tem um escritório de consultoria que, quando eu conheci o Júnior Roberto, também trabalhava com a parte de planejamento pessoal. Hoje, já não mais, né? A gente é focado hoje realmente em pequenas e médias empresas, onde a gente ajuda os empresários a fazerem o planejamento. Só que a gente sempre fala o seguinte: você é na sua empresa o que você é na tua vida pessoal. Não adianta o empresário falar que quer organizar as finanças da empresa se ele não é organizado financeiramente dentro de casa, porque tudo começa na tua pessoa física. A gente sempre fala que CPF forte, CNPJ forte. CPF fraco, CNPJ fraco, não é isso? Com certeza, sem dúvidas. Sei, estamos aqui para falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, né? Conosco aqui também hoje o Rafael, que eu não sei falar seu sobrenome até hoje, na vergonha. Schroeder. Rafael, fala um pouquinho para nós aí do seu momento aí que você está hoje. Quem é o Rafael, né, dentro do evento? Rafael hoje é um empresário que veio de uma empresa familiar, que a gente começou a empresa em 1983, e hoje a gente administra 3 empresas, né? Que é o Palácio das Festas Buffet, a estrutura, que é muito voltada hoje em formatura e evento corporativo, e hoje também a gente administra o Aras Mirim, né? Que é bem conceituado aqui, um restaurante voltado ao entretenimento familiar. Mas o nosso foco nunca deixou de ser e nunca vai deixar de ser o buffet, o Palácio das Festas. Aproveitando esse gancho no que você falou aí, como que é, assim, dar sequência, né, na empresa da família? Porque hoje você tomou conta, né, encabeça a maior parte da empresa, né? Como que foi isso? Como foi dar sequência? Na verdade, é um motivo de muito orgulho, né? Você trabalhar em família e ter pais e assim, totalmente te dando total suporte. Eu acho que para mim foi o grande diferencial. Não é fácil você fazer a transição. São ideias muito divergentes e de épocas muito diferentes. Meu pai começou a empresa em 83. Eu saí da faculdade em 2000, então muita coisa mudou, né? E a gente teve que se adaptar e continua se adaptando. Se eu parar de me adaptar, eu tô fora do mercado. Uhum. Mas essa transição, eu te falo que é motivo de muito orgulho, porque a nossa família, para mim, eu identifico como assim, algo muito acima da empresa e é um motivo de felicidade. Para mim é um motivo de muita alegria. E meu pai, com 74 anos, está na ativa até hoje. Minha mãe também, com 71, está na ativa. E as minhas irmãs. Até a minha irmã, que mora fora, em Belo Horizonte, quando vem para Juiz de Fora, ela não aguenta. Põe a mão na massa. Ela cai de cabeça dentro da empresa e está junto conosco. E você fez a escolha da sua faculdade, do seu curso, por conta da empresa ou não? Não teve nada a ver? Talvez uma influência em seguir com a empresa. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, o meu pai me perguntou se eu gostaria de continuar na empresa. E eu falei que sim. Né? Eu pensava em talvez não prosseguir com a empresa. A gente é novo, a gente não sabe ainda o que a gente quer da vida. Aí meu pai virou e falou assim, olha, então tá bem, se você quiser continuar conosco, a primeira coisa que você vai ter que aprender é a ser funcionário. Como é que você vai ser dono? Aí a primeira coisa que ele fez para mim foi arrumar para eu trabalhar de amarelinho no Banco do Brasil.
Eu não entendi aquilo naquele momento. Pô, meu pai fornecendo refeição industrial para um monte de gente, buffet. Eu falei, gente, o que é isso? Fiquei lá no Banco do Brasil, trabalhando de amarelinho, 6 meses, dinheiro cheque, ajudando na fila. Foi uma coisa muito... Assim, poxa, o que meu pai tá fazendo comigo, né? Você é novo, você que vai agregar isso, 18 anos. Aí depois disso eu fui fazer um estágio, que ele também conseguiu para mim. Aí ele me chamou, agora, você pode vir trabalhar na empresa, mas você vai começar de office boy. Me mandava no banco, me mandava no correio, me mandava aí descarregar caminhão de festa, ver como é que funcionava aquilo. Eu falei, falou assim, ó, agora você pode sentar na minha sala. Não tinha minha sala, eu tinha que sentar na sala com ele. Então foi tendo esse passo, foi tendo essa construção que acontece até hoje. Então acho que foi natural, mas eu acho que meu pai soube me preparar para assumir isso. Né? Para você não chegar, já sabia toda a logística. Porque não é só sentar para administrar, né? Não, na verdade, você com 18 anos, você acha que você é o cara mais inteligente do mundo, você acha que você é o cara mais preparado, você vai achar que seu pai, com sua mãe, com seus amigos não estão prontos. Você se acha superior. Acha, é normal. Um menino de 18 anos se acha, né, Jorge? Claro. Então, o pai sabendo disso, vai te preparando. Quando e você é cai isso. para o negócio, você vê o desafio de ser empresário. Exato. Né? E é muito diferente da... Vamos falar a verdade? É muito diferente da teoria, né? Eu sou formado em administração, mas é totalmente diferente. Assim, a prática é outra coisa. Não tem como comparar. É no campo de batalha. E é igual, né, a área do Júnior e da Roberta, né? Quando você começa a organizar o evento, que é aí que você vai para o campo de batalha e vê os desafios, né? E não é fácil. Os desafios, e aí que você são vê... eu tive uma experiência com a Roberta, né? Casamento com ela organizando, e vê assim, a importância de ter uma ajuda. E o quanto você precisa, de fato, de ter um profissional externo para poder te ajudar. Sem dúvida. Porque é no campo de batalha que você vê o desafio. Assessoria hoje, para vocês dois que são, né, trabalham com isso, assessoria, né, cerimonial, eu indico não começar pelo final da cadeia, mas pelo início, né? Pelo início. Que você consegue filtrar o que o cliente final quer. Exatamente. A gente não consegue filtrar. Então, começa por aí. Você pode ter certeza que as pessoas têm aquela impressão, mas aí ele vai indicar um fornecedor X ou Y. Não, vocês vão direcionar para o cara que encaixa no perfil dele. Exatamente. E essa que é a realidade, né? A gente vai estudar o cliente para saber o que cabe dentro do perfil e dentro do investimento dele. Exatamente. Né? Porque não adianta a gente direcionar fora disso. Com certeza. Você, né, Jorge, citou sobre a Roberta lhe dando essa assessoria para poder organizar o seu próprio casamento. Então, assim, falando um pouco desse processo, desse passo a passo, fala pra gente, para que a gente tenha esse passar com detalhes e tenha o nosso telespectador com esse entendimento, como funciona esse planejamento para, assim, vou casar, como vou planejar? Primeira pergunta a Roberta fez bom, qual vai ser o investimento? E a partir do investimento, ela começou a desenhar, né, todo o trabalho, né, com os fornecedores que a gente ia escolher, enfim. Mas acho que foi legal o investimento, porque muitas das vezes a pessoa acha que, vou contratar um cerimonial, tem que fazer uma festa de arromba. Não necessariamente. Ele vai adequar, né, o teu orçamento também o teu objetivo. Porque dá para fazer isso, né? Com assessoria, porque sem assessoria não dá para fazer isso. Então, começou a partir do investimento. Bom, quanto que nós temos para investir? A partir dali, eu falei, não, vai ser isso aqui. Mas não, também no decorrer a gente vai empolgando, porque você fala assim, cara... Porque naquele primeiro momento, o casal ele vem encarregado de informações, né? E as informações na palma da mão. E ali você tem que chegar e filtrar. Às vezes a gente vai dar umas podadas, né? Dar muitas podadas. Para trazer para a realidade. E a partir dali começou o campo de batalha, né? Começou a fazer os orçamentos, começou a apresentar os fornecedores. Ela apresentou, na época, né, um cronograma que foi fundamental para a gente poder enxergar o início, meio e fim. O que teria? Porque quando você quer casar, você não tem noção, cara. Vou precisar da Beautylog, que foi um fornecedor nosso. Inclusive, eu recomendo para você. Não aconteceu nada na minha festa. Graças a Deus, mas eles estavam lá. E aí, com base em tudo que pode, né, de fato, inclusive, dar errado no sentido, né, de, poxa, faltou energia, e como é que vai ser? Então, todo esse detalhe, o cerimonial ajudou a pensar. E, a partir do orçamento também, não quer dizer que também você vai gastar aquilo, né? Porque muitas das vezes a gente teve coisas que a gente conseguiu reduzir, né, com toda a expertise da Roberta, né, do cerimonial,
E também tem coisas que a gente aumentou ali, porque viu uma necessidade, mudou um pouco ali o planejamento. Olha, vamos gastar mais aqui, vamos gastar um pouquinho com buffet, enfim. E aí... Gastou com buffet ou buffet aí do seu lado? Buffet, Maravilhoso, que a gente super recomenda. super recomendo. Então, Todo mundo está satisfeitíssimo com o Pois é, buffet. eu tô me arrependendo de dar desconto na época. Eu não sabia. Se eu soubesse. Eu não sabia que mexia com investimento, consultoria financeira. Se eu soubesse, ai meu Deus. Mas isso é fundamental. Então, desde esse processo, a desenhar mesmo, né? Um orçamento. E eu falo, né, que, cara, eu tenho até hoje, porque eu sei exatamente quanto eu gastei com o casamento. Porque a gente usou um aplicativo na época para controlar as finanças e eu registrava tudo. E eu Era sabia tudo, tá, gente? Até a água que ele bebia, exatamente. que a gente foi fazer o pré-wedding fora, até a água que a gente comprou, ele anotou, tá? Sim, exatamente. Certíssimo. Exatamente. Então, assim, isso é legal para você ter um planejamento. E eu falo que é um investimento, porque ajudou a ter uma noção. E outra, é economizar tempo, porque muitas das vezes, cara, eu estava trabalhando, minha esposa na época estava trabalhando, e vai reduzindo o teu tempo, vai otimizando o tempo. Então, eu falo, pessoal, que o cerimonial e ter assessoria é muito mais do que o planejamento ali, né? E o acompanhamento. É uma economia de tempo, é uma economia de grana. Então, isso retorna e faz com que o teu evento seja bem sucedido. Porque sozinho, mais uma vez, não dá para fazer nada na vida, né? Precisa de ajuda. Com certeza. E pegando esse gancho seu de não fazer nada sozinho, esse planejamento é pensado a dois. Sim. E automaticamente, quando se toma a decisão do casar, a gente tem que ir se desapegando da família, porque você está construindo uma nova família e ali as coisas vão ficar diferentes, vão mudar. Isso, como que aconteceu também para você? Houve esse desapego seu de familiar, casa de pais, para poder estar na sua casa hoje? Sim, que é uma Pensando e decisão do planejando. casal, que inclusive, né, isso tem que ser um alinhamento muito bem realizado do casal, porque às vezes, um exemplo, no meu caso, eu morava com meus pais, então meus pais tinham uma casa própria, ela morava com a mãe dela, tinha uma casa própria, a gente resolveu sair para alugar, né? Então, isso precisa ter um alinhamento para o casal, porque eles vão gastar, né? Eles vão investir no casamento, mas depois tem um pós-casamento que você começa com um novo custo de vida. Uma coisa era o Jorge com custo de vida quando morava com papai e mamãe. Uma coisa é um outro custo de vida quando você teve que assumir um aluguel, assumir outros compromissos, né? Que muitas vezes antes de casado você não estava. Então, eu falo que o planejamento financeiro do casal, ele começa antes de começar a ideia ali do casamento. Aí vem a assessoria para te ajudar a planejar o casamento, mas também antes você tem que planejar, inclusive, como vai ser após e como as contas vão ser divididas. Porque quando eu atendia finanças pessoais, uma das maiores brigas dos casais era questão financeira. E muitas das vezes a gente se engana que é só quem tem problema financeiro, né, no sentido de falta. Mas é muito comum, principalmente casais alta renda, onde um ganha mais do que o outro, também ter problemas financeiros. E aí, às vezes, quando junta, inclusive uma decisão que o casal tem que pensar antes, bom, como é que vai ser as nossas finanças? Vamos juntar tudo num bolo, independente de quanto um ganha? Vamos fazer um acordo onde cada um paga as contas de casa? Ou como que vai ser feito? Ou cada um vai assumir, o outro vai utilizar o dinheiro da forma que quiser? Isso precisa fazer um alinhamento antes, porque depois que o jogo já começou, dá problema se você não fizer esse alinhamento antes. E para chegar nesse alinhamento, é interessante, para que, né, tenhamos esse entendimento, o casal chegar sem dívidas passadas? Nossa, fundamental. Muitos casais... Mas tem gente assim hoje em dia? Vezes Tem gente assim hoje em dia? Né, não sem dívida. Não dão conta, né? E aí muitas vezes começa o casamento ali, né, endividados. E aí vem um grande problema. Então, sentem com muita transparência um com o outro, olhando um para o outro e falam, cara, como é que está a situação financeira? Tô devendo, abra as contas. Porque não tem uma coisa pior quando o jogo começou e aí você descobre que a pessoa estava com uma dívida e aí toda enrolada financeiramente, nome negativado, isso dá problema. Porque um às vezes está num outro momento de vida, um quer viajar, o outro está endividado.
Se a gente parar pra pensar, né, Jorge, já começa uma crise no casamento. Já começa a crise no casamento. Então, ou seja, ele fez todo o investimento, uma festa maravilhosa, com cerimoniais, profissionais igual vocês, e aí depois começa o problema do casal. Mas esse é um problema, não é a minha forma de enxergar, que vem lá na origem, né? A criança hoje ela não tem educação financeira. Muitas vezes os pais não conseguem passar para a criança valores, como é que funciona. Porque o dinheiro não sai daquela caixinha que a gente vai no banco, valor, né? Saber como ele não escapola ali, conquista. pega 200. Ele tem algum motivo dele estar dentro daquela caixinha que você vai lá no banco tirar. Então, esse é o problema. Tá? A pessoa tem que entender como é que funciona, né? Essa é a verdade. Esse processo, quando você falou do seu pai ele passar por etapas, né, para ter justamente esse entendimento. Exato. Saber essa Você valorização para você, de fato, entender como funciona, para quando você chegar lá nessa posição que você se encontra hoje, Exatamente. de autoridade, né, e junto aos seus colaboradores, você saber dar esse entendimento para eles também, para que eles possam seguir ali as suas novas regras, suas novas formas de lidar, de gerir tudo, Sem né? dúvida, sem dúvida. E eu faço isso hoje com a minha filha. Eu estava conversando aqui informalmente com vocês antes. Minha filha hoje tem 10 anos. Ela, de 7 para 8 anos, ela ganhou o primeiro cartão dela, de crédito, débito, Pix, esses bancos digitais. E a minha filha, ela recebe um valor de mesada ali, nesse banco digital, faço o Pix para ela todo mês. E ela é obrigada, uma vez por semana, a lanchar na cantina do colégio. Então, do dinheirinho que eu dou para ela todo mês, ela tem que tirar um lanche por semana, tá? E o que eu fiz com ela para ela entender como é que faz para economizar o dinheiro, para ter essa noção do quanto é difícil ter ou ganhar. O que ela economiza da mesada, no final do ano eu dobro. Então, se lá ela ganhar R$100 todo mês, ela economizou 50 por mês, ela vai ter um valor. No final do ano eu dobro. Então, eu até citei aqui mais cedo. Semana retrasada, a gente foi ver um filme do Super Mario. Aí eu paguei. Aí ela queria ir na semana seguinte ver Pequena Sereia, se eu não me engano. Falei, filho, papai não tem dinheiro. Papai tá duro, não dá pra ir no cinema toda semana, não. Aí eu falei assim, ó, se você pagar, a gente vai. Aí ela falou assim, pai, mas se eu gastar 50, no final do ano eu perco 100. Aí eu falei, minha filha, agora você tem que aprender a fazer escolhas. Você já tá numa idade na sua vida, que tudo que você faz, você tá escolhendo. Então, isso o papai faz cotidianamente. Quando o papai escolhe fazer uma coisa, um negócio, quando o papai resolve, né, qualquer coisa relacionada ao trabalho, é escolha. Então, aprenda a escolher e aprenda a ter juízo financeiro, que lá na frente vai fazer muita diferença para você. E isso tem a ver com o orçamento do seu casamento, porque eu falo o seguinte, se você tem R$1.000 para gastar com item, escolha o melhor fornecedor com aqueles R$1.000 que você tem. Isso tem a ver com respeitar o orçamento. Exatamente. E aí o papel do cerimonial, né? É quando você fala o quanto você vai investir, né? Quanto você tem para gastar no teu casamento ali. E ele falou, olha, é o seguinte, então vai ser tanto para cada área, né? E vamos compor isso aqui e vamos contratar. Eu lembro direitinho disso. A Roberta, olha, vamos contratar o melhor floricultura com esse valor que a gente tem. Exatamente. E aí vai fazer uns orçamentos e vai fazendo essa avaliação. Balanceamento. E quando se pensa, né, nesse sonho do casar, de fazer uma festa, né? Essa realização que é gratificante, todo mundo quer, independente das classes, seja dela de A a Z. Temos que mostrar que quem é um assalariado pode planejar uma festa. Pode, sim. E isso como eles devem pensar nesse planejamento para que isso possa ser realizado? Eu lembro, a Roberta vai lembrar aí, né, de um conceito que eu falava de pote financeiro. O que é o pote financeiro que nunca mais eu esqueci disso? Eu aprendi lá atrás com um cara educador financeiro, que é fazer dinheiro novo. Então, se você trabalha numa empresa, ganha um salário mínimo, cara, é óbvio que talvez pelo casamento que você queira fazer, pode ser que demore um tempo maior para você juntar uma grana e tudo mais. Só que se você pensar dessa maneira, talvez você vai demorar mais para realizar um grande sonho. E aí, na época, a gente começou com uma estratégia de pote. O que é o pote? Bom, o que eu posso fazer dentro das minhas habilidades que eu vou pagar essa festa, esse casamento, essa viagem com uma renda extra? E aí eu comecei a fazer várias rendas extras. Na época eu fiz, né, as mentorias de grupo, né, que eu tenho mais pessoas, atendi individual. Comecei a colocar mais pessoas, né, comecei a atender à noite. E aí eu fui fazendo renda extra com o tempo que eu tinha livre. Então, não necessariamente você precisa utilizar o teu dinheiro atual. Isso, na verdade, é para festa, né, para o teu casamento, para viagem, para qualquer coisa que você queira fazer na tua vida. Vá empreender. E aí passa por empreender, não tem jeito. Você vai ter que aprender a empreender, a vender, a transformar o teu conhecimento
ou ter o talento de fabricar algo em dinheiro e vender para alguém, né? Agregar valor para alguém. Então, na época, eu desenvolvi isso, entendi isso e fiz o dinheiro, né? Praticamente para poder pagar o casamento. Tudo era dinheiro, gente. Tudo era O dinheiro. meu menino era pequeno, o Iago era pequeno, ele chegava perto do Jorge e fazia assim, ó. Tudo era dinheiro. Era pote, dinheiro. Já entendi, conheci ele- quem era o E o Jorge. Jorge eu chegava perto dele e fazia assim, ó. Aí, Jorge, dinheiro. dando exemplo. Viu? Pois é. Rafael, você colocou a questão da Laura, né? Que você tem esse incentivo, faz esse incentivo. Como é que você faz essa separação da vida profissional com a vida pessoal para poder dar essa atenção? Porque a gente sabe que eventos, a gente não tem dia, né? Como é que você faz essa separação aí dessa vida pessoal com a profissional? Na verdade, hoje, eu não tenho nenhum dia de folga. Eu trabalho de segunda a segunda. Eu trabalho todos os dias, sem exceção. Só que hoje eu me permito, isso foi um trabalho mesmo, eu me permito tirar horários para fazer as coisas que minha filha precisa. Então, por exemplo, hoje à tarde eu parei com ela, antes de ir para uma reunião que eu tinha numa empresa, que eu tenho uma festa agora dia 13, eu parei para estudar matemática com ela. Eu sou divorciado, mas eu tenho uma relação muito boa com a minha ex-esposa, mas essa parte de colégio, estudos, dever, buscar no colégio, é minha. E eu não abro mão. Primeiro que ela não pode, e eu não abro mão porque é minha válvula de escape também. Porque se eu ficar Só em função do negócio. só em função do negócio, seu eu momento também com ela. piro. Então, assim, hoje eu saí, fui almoçar com ela no shopping, aí eu volto pra minha rotina. Eu paro tudo, volto pra minha rotina. Meu pai e minha mãe me ajudam muito, mas eu tento separar, não coloco essa responsabilidade nela, afinal ela é uma criança, ela aprende se divertindo. Mas eu tenho muita preocupação com o futuro, porque eu falo com a Laurinha, Laurinha, tá vindo uma geração aí muito complicada. Então, se você for um pouquinho melhor, um pouquinho mais preparada, você vai voar. E um dia você vai entender o que o papai tá te falando. Pode ter certeza. Legal. Foi a mesma coisa que você falou que seu pai fez. Você não entendia o porquê que você estava lá de amarelinho no Banco do Brasil. Não. Mas hoje você já tem essa absorção. Vai acontecer a mesma coisa. com a Eu Laura. vejo assim, eu fico muito feliz. A Laura, ela tem um grupinho muito legal de amigos, né? Outra coisa assim que eu falo para todo mundo, a Laura ela é escoteira. Formação humana também muito legal, é muito bacana. Então, assim, dividir, compartilhar, é muito legal. Então, assim, o que eu puder dar de assessoria para ela, né? Assessoria igual cerimonial, para ela voar lá na frente, eu vou tentar fazer. Se eu estiver fazendo certo ou errado, o tempo vai dizer, mas eu estou fazendo do fundo do meu coração que eu acredito que é melhor para ela. Agora, sim, trazendo para o evento, o que tem mais dificuldade no atendimento? É atender a noiva, atender o noivo ou atender os pais? Essa é a pergunta mais difícil que já me fizeram na minha vida. Ou o cerimonial. Não, o cerimonial não me dá trabalho. Óbvio que alguns sim, mas eu acho que é muito engraçado isso. Vou falar primeiro do cerimonial. A gente vai pegando amizade e simpatia, a gente vai pegando o jeito das pessoas trabalharem. Eu acho que fica muito fácil, encaixa Flui, rápido, né? flui, Flui. pá. A gente fez casamento agora, a gente tem alguns eventos juntos. Então, assim, faz o checklist, vamos facilitar um pro outro aqui, como é que pode, como é que não é. Então, assim, funciona. Ajusta. Agora, tem que estar tudo no papel, Se tudo cada um fizer certinho, o seu, flui. tudo né? certo. O que acontece é o que vocês falaram agora há pouco. A questão de noivo e noiva, às vezes, tem gente que tem uma condição financeira maravilhosa, mas às vezes não sabe por onde começar. E é muito difícil, às vezes, a gente moldar, porque eu não vou entender o detalhe de uma flor, de um arranjo, de um mobiliário. Mas tem muita gente que a gente tem que puxar para a terra de volta. Que tá lá flutuando, que vê uma revista, que vê um Instagram. Porque o Instagram... Pinterest. Porque o Instagram é muito legal, mas assim, ele vende muita coisa legal. Hoje é a nossa ferramenta de marketing principal, mas vende muita ilusão também ali. Ali é muito complicado. Então, você vê coisas milionárias, né? E às vezes não é isso que a pessoa está comprando. Eu sempre brigo com o pessoal da nossa equipe de venda, né? Falo assim, vamos falar a verdade? Mostra para o seu cliente o que ele está comprando. Porque aí não vai ter decepção. Então, é esse tipo de cadeira, é esse tipo de salgado, chama o casal, vamos fazer uma degustação, é isso que você está comprando. Aí você não gera uma expectativa mentirosa. Eu falo muitas vezes, quando a pessoa vai vender uma formatura, aí mostra a foto de uma formatura de medicina, que tem um investimento de 2, 3 milhões de reais. Aí está vendendo para um curso que tem uma arrecadação lá de 100 mil. É a mesma coisa. Óbvio É que não vai ser a mesma discrepante. coisa, é discrepante, mas tem muita gente que usa desse artifício para vender. Aí chega na hora da festa, é a decepção. Então, assim, eu acho que... Aí, às vezes, sai falando mal do fornecedor, né? Exatamente. Então, assim, mostra a real desde o primeiro contato. A real, né, o Jorge? Quando vai casar,
para ver as finanças e a real do que a pessoa está comprando. Porque é diferente eu chegar numa loja e comprar um carro. Eu olho o carro, ó, eu quero com essa roda, com banco de couro, com essa central multimídia. É fácil. Você vai comprar um eletrodoméstico? É fácil. Eu comprar essa roupa chique aqui do Jorge? É fácil. Ó, o cara tá na beca, né? Fala a verdade, né? O cara tá na beca. Agora, como é que você vende uma festa? O cara não tem a festa. Não existe a festa ainda. Então você vai mostrar através de foto, através de experiência, através de um cerimonial. O cerimonial que já conhece seu trabalho, ele vai te entregar isso. Se o cerimonial falar o que você vai entregar e estiver alinhado, não tem erro. Agora, tem gente que não, quer ganhar. Não, ganhar e sim, vender numa ilusão. E não é isso, gente. É por isso que vocês estão muito tempo no mercado. Porque vocês falam, ó, vai ser dessa forma. Sendo dessa forma, cara, você vai perpetuar muitos anos. Né? Exatamente. Para tudo. E o que não pode faltar num casamento? É o Palácio das Festas, buffet. Não pode faltar. Olha o marketing dele, maravilhoso. Eu acho que é isso. Que nunca nos falte. Não, nunca nos falte. Eu acho que não pode faltar seus melhores amigos, sua família. Não precisa ser uma festa. Se você puder fazer uma festa grande, que faça uma festa grande. Agora, se você não puder fazer, faça o que cabe no seu bolso. Seja feliz com um bolo, com refrigerante. Obviamente, eu vivo de festa. Eu quero que façam muitas festas. Mas o Jorge falou uma coisa muito certa aqui. Não adianta você fazer a festa dos sonhos e começar uma vida endividado. Quem casa, quer casa. É isso aí. Quem casa, quer casa. Então, assim, pé no chão. Porque o resto da vida você vai precisar de pé no chão. Né? Não preocupe com o que você está vendo no Instagram, não. Exatamente. Lá é muito fora, às vezes, muitas vezes, fora do que está realmente acontecendo, né? Às vezes tem gente que até fala assim, se eu tiver ela precisar de postar alguma coisa, tiver de pijama, eu vou lá e posto de pijama. Que isso, postando é a minha realidade, eu realmente estou mostrando que é a Roberta, né? Você não vai ver a Roberta lá o tempo inteiro maquiada, a Roberta o tempo inteiro... Não, a Roberta vai andar às vezes de chinelo, de tênis, sem maquiagem, sem unha às vezes por fazer, mas é a Roberta, né? Então, tipo assim, eu jamais vou vender para o meu cliente uma Roberta que não é. Então, quem contrata o cerimonial sabe exatamente como que é a Roberta. Então, exatamente o que você está falando. A pessoa está vendo lá realmente o que está acontecendo, mas nem sempre é assim. Não. Nem sempre Muitas é assim. vezes não acontece. Hoje nós até falamos sobre isso, né? A Roberta falou assim, não sei o que vestir. Seja você. É isso. É isso aí. A gente não tem que fantasiar. Conectar do jeito que você é. Sempre. Vão conectar contigo. Porque não é o que eu visto que vai ser a minha entrega, Até né? porque o personagem ele cai uma hora, né? O personagem ele cai. Se você É. não for aquilo Não que tá consegue vendendo, se as manter pessoas durante não muito conseguem se tempo. Não, o manter. personagem cai. Isso para tudo. Sim. No seu negócio, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com alguém. É o tempo todo. Se você vender imagem para alguém, você pode ter certeza que ela vai ser desconstruída ao longo do tempo. Sim. Jorge, quando você falava dos extras, né? Automaticamente cada um gera a sua reserva. E essa reserva depois é uma reserva individual, é uma reserva coletiva. Polêmico isso aí. Porque assim, tem casal que é assim, não, isso aqui fui eu que fiz, é meu, né? Isso. Cara, isso é muito alinhamento. Porque tem casais que, de fato, quando você conhece o outro, né? Já tem uma confiança, talvez, ali para poder dividir, já foi transparente as coisas. Tem casais, obviamente, resolvem juntar tudo. Né? E depende também até do regime, né? De casamento ali. Cara, tem casais que resolvem cada um com o seu. Tem casais de amigos que cada um é o seu dinheiro. E os dois, chega no momento que um paga uma conta, o outro paga a conta, mas cada um tem sua conta de aplicação de investimento separado. Até pensando assim no risco. E se acontecer isso aqui? E tá tudo certo. É um alinhamento. Jogo combinado não sai caro. Eu sempre costumo dizer o seguinte com os nossos clientes. Cara, combina o jogo, né, com sócio, né, que a gente lida com muita empresa que tem só. Cara, jogo combinado. Mesma coisa no casamento, jogo combinado. Não tem certo ou errado, tem o que fica confortável. Só que qual que é o maior desafio que eu vejo dos casais? Assim, grande parte dos casais quando eu atendia. Quando a renda é muito diferente, fica sempre normalmente quem tem uma renda maior fica ali jogando uma piadinha. Fica um jogo desigual. Tem que ter muita maturidade para os dois juntarem e não dar briga. A maioria das experiências que eu já tive deu briga. Ganhando mais, um ganhando menos que o outro. Mas tudo depende do jogo. Né? É uma conversa muito madura, até porque depende, às vezes o outro teve que abrir mão de alguma coisa, e aí tem que ter maturidade, né, para poder conversar. Mas o assunto finanças é polêmico e dentro de empresa, e principalmente
dentro da vida das maioria das famílias, dos casais. É um assunto polêmico. Né? Na hora que você chega para perguntar para o casal, e aí, quem vai pagar? Como é que vai ser? Né? Muitas vezes fica naquele milindre. E a situação, muitas vezes, desconfortável. Principalmente, às vezes, tem um que está arcando mais, outro menos, enfim. Mas é essencial, né? Mas é essencial. É um assunto... É igual o feedback quando você dá para um colaborador dentro de uma empresa. Você tem que ser transparente. Você tem maturidade de ambas as partes. Mas não é fácil. Dá muito casal que dá muita briga, muita discussão. E é muito comum ver casos de depois, né? Os desfechos que a gente não quer falar aqui. Mas por conta do dinheiro. Sim. Por conta de falta de um planejamento financeiro. E a gente está aqui no podcast justamente para te alertar a não precisar passar por essa situação. Combina o jogo. Quem vai pagar o quê? Vai juntar tudo? Vai ter um orçamento único? Diálogo e transparência é tudo, né? Diálogo e transparência. Eu acho que parte desse princípio e fica tudo melhor, tudo funciona com mais tranquilidade. E também a gente sabe que tem casais que têm as suas dívidas, casa, quita tudo, ou junta, faz esses extras, gera uma reserva, gerou reserva, ou herda alguma coisa, acaba levando algo, né, para dentro desse contexto patrimonial, enfim, passa a ser não só de um, e sim de dois, igual você mesmo falou, dependendo do regimento. E na hora lá na frente vai casar, quer casa. E aí? Mora de aluguel, compra uma casa. Boa. Nossa, Faz um puxadinho. Isso é um bom Vai morar também, nos fundos bom da tema. mãe, da sogra. Isso, cara, é um bom alinhamento, porque tudo depende um pouco do estilo de vida que o casal quer viver. A gente optou na época por separar um pouco dos pais, a gente ter a nossa vida com mais privacidade, mais tranquilidade, porque a gente sabia do perfil, né, das nossas mães, né? Se a gente morasse perto da minha ou perto da dela, muitas vezes ia dar ali um choque. pouquinho choque, um conflito. Amo minha sogra, mas Mas o almoço ia lá pegar, né? É? O almoço o ia lá. almoço, não, o almoço ela vai lá pegar. Ela vai lá pegar. ao contrário. Ela vai ouvir e falar assim, Não, ajuda. vai ficar com raiva. Deus. É, isso é planejamento financeiro. Quanto você vai economizar por dia almoçando a cada sogra? Maravilhoso, E aí não tem certo e errado, tem assim o que o casal, né, quer construir. A gente tem uma opção assim, muito de liberdade, né? Então a gente optou, né, por ficar um tempo no lugar. Recentemente a gente mudou para ficar próximo, né, daqui do trabalho. Mas é um alinhamento do casal, também não tem certo e errado. O casal tem que avaliar o seguinte: vale a pena, se for entrar no financiamento, pagar 3 apartamentos? Poxa, é uma decisão. Tudo depende da pressa, né, que você tem. Às vezes tem casais que moram um pouquinho, talvez, ali próximo dos pais, junta uma grana, faz um consórcio mais barato, parcela de mais vezes e financia com um consórcio muito mais barato do que um financiamento imobiliário, principalmente na taxa de juros que nós estamos vendo hoje, 2023. Né? Então, assim, são pontos que o casal tem que definir. Não só, né, obviamente, a moradia, mas é o estilo de vida, quantas vezes eles querem viajar por ano, como eles vão comer. Porque as finanças, né, eu falo, como você gasta o dinheiro, ele fala muito sobre o casal. Quais são as prioridades? Assim como o casal, assim como o empresário gasta dinheiro numa empresa, fala muito sobre ele, assim também na nossa vida pessoal. Por isso que eu falo que se você é organizado na sua vida pessoal, nas finanças pessoais, você também vai ser organizado na sua empresa. Se o casal é organizado nas finanças, vai ser organizado em outras áreas da vida também, né? Então, muito importante o casal também pensar nisso. Vamos morar de aluguel? Vamos comprar? Vamos morar na casa da sogra? E quais são os impactos de cada um? Porque, às vezes, vem uma economia a curto prazo e vem uma encheção de saco, né, na vida. E aí acaba comprometendo o relacionamento. Tudo tem um preço. E o casal precisa discernir, né, como utilizar o dinheiro. Melhor custo-benefício. Em custo-benefício a gente pensa, né? E paga à vista, paga no cartão. Pois é, que é crédito. um outro ponto também, polêmico. E aí? Vamos ter um cartão de crédito, né? A gente optou lá por ter somente um cartão de crédito. Concentra tudo. Eu já vi muitos casais assim, cada um com um cartão, cada um tinha um do casal também, e aí vira uma bagunça. Eu falo que, cara, vai usar, né? O casal vai ter essa união das finanças. Cara, usa um cartão, usa uma conta conjunta. É mais fácil para organizar. Ou que o casal tenha pelo menos uma conta conjunta, pode ser até que o casal opte por cada um ter sua conta. Mas tem uma conta do casal.
E lá joga a parte para o casal fazer o pagamento das contas. Né? E assim também como um cartão de crédito para o casal utilizar para fazer uma viagem, comprar no supermercado. Essa organização financeira básica, definir quem vai tomar conta do dinheiro, né? Às vezes assim, vai ser o responsável. Isso é fundamental, você ter tranquilidade financeira. A questão, às vezes, você usar, às vezes, um cartão, pensando, às vezes, que hoje tem muita questão das milhas, né? De fazer essas trocas, né? De você pagar, mas está recebendo um valor de volta, né? Então, às vezes, é importante, se você for fazer um pagamento, às vezes, com um cartão, de, às vezes, ter esse retorno. Isso, né? Existem cartões que o casal pode utilizar, um único cartão, para poder fazer uma viagem. Né? Eles vão consumir ali, vão botar grande parte das coisas no cartão, você paga internet no cartão de crédito, você paga conta de telefonia no cartão de crédito. E aí o casal, né, pensa nisso. Né? Não só também nessa questão de utilização do cartão, mas numa reserva. Né? Que, poxa, o casal poder dar passos, né, maiores. Às vezes um quer sair do trabalho para poder estudar para um concurso, ou quer sair de um trabalho para mudar de carreira. Então, quando o casal tem uma reserva, permite fazer escolhas. Agora, quando o casal está apertado, vem de almoço para comer na janta, cara, é complicado. Isso aí faz com que muitas vezes o casal não consiga conquistar as coisas, né? Porque está sempre apertado. Então, por isso o casal tem que falar sobre dinheiro no relacionamento. Por mais que, para muitas vezes seja desconfortável. Mas precisa ter uma pauta para tocar nesse assunto. Acaba sendo um pouco conflitante, né? Porque são perfis diferenciados, Perfis né? diferentes, Que, aliás, não se conhecem e se passam a conhecer com rotina diária, né? Aquela coisa está ali envolvido constante. Aí, sim, entende quem é o outro, quais são as suas manias, seus defeitos, né? O que pesa mais, o que pesa mais para um, para o outro. Então, assim, a gente também tem que ter um entendimento e os casais também têm que ter que você precisa estar em equilíbrio. Isso. Se você não tiver esse equilíbrio, não adianta, as coisas não vão funcionar. Não haja organização financeira que vai dar jeito no relacionamento, porque cada um pensa ou puxa para um lado. Isso. Então, isso também a gente tem que saber que não basta ter uma organização financeira, não basta ter esse entendimento de como funciona o processo, mas se não estiver em harmonia, em equilíbrio, pensamento a dois, as coisas não vão funcionar nunca. Sim, com certeza. Tá junto. Sempre pensando Pensando, junto. então, nos nossos casais, nos nossos noivos, eles conseguem, Rafael, contratar o buffet sem ter já um local fechado para recepção? Conseguem. Conseguem. Só que a gente talvez futuramente tenha que fazer ajustes em relação à proposta apresentada. Vamos lá. Dentro de Juiz de Fora, ou num raio muito perto, talvez não tenha alteração. Mas vamos supor que ele mude de local, porque aí eu tenho um deslocamento, eu tenho que calcular em cima do quilômetro rodado. Quando o garçom vai trabalhar em outra cidade, a mão de obra já tem um outro valor, porque ele fica mais tempo disponível para a gente trabalhar. Dentro de Fora, vamos supor que você opte pelo Clube do Papo ou um outro clube. Vamos falar um outro clube aqui, sei lá, o Horizonte. Não vai ter diferença de valor ou de investimento. Mas se você vai mudar de cidade, talvez sim. Até porque hoje, né, assim, o buffet antigamente, na maioria das festas, levava o mobiliário. Hoje já existem empresas, né, especializadas em mobiliário, em decoração. Existem assessoras hoje só para montar layout de evento. Então a gente fica muito hoje por conta só de alimentos e bebidas, né? Alimentos e bebidas. Então, assim, facilitou muito essa questão para a gente. E, poxa, quando você contrata um especialista em decoração, um especialista, né, em layout, é totalmente diferente. Mas, assim, só se for uma coisa muito distante mesmo, mas no geral a variação é mínima. Claro e o valor por pessoa que o buffet cobra, ele é simplesmente pelo número de convidados ou existe algum valor que é fixo e isso é diluído depois? A gente tem um valor que a gente fala que, por exemplo, se a festa é para 50 pessoas ou para 100... eu vou ter a mesma quantidade de gente na copa ou na cozinha, o que vai mudar a parte externa, parte de garçom. Mas o frete, por exemplo, na hora que eu vou fazer o rateio de custos, né, para 50 ou para 100 é o mesmo. Então, tende a ficar um pouco mais caro quando você reduz o número de pessoas. Quando você aumenta depois de um certo número, não tende a diminuir, né? A gente tem um cara aqui que é consultor financeiro, então não tende a diminuir, mas você reduzindo sim por causa do rateio de custos, né? E hoje é muito, muito, muito legal e eu falo para todos os noivos hoje. Você quer começar?
Não chega aqui querendo o pacote mais caro do mundo para você fazer a sua festa. Você quer fazer sua festa, não quer? É importante para você que ela aconteça? Vamos fechar o início, um pacote básico, inicial. Faltando 15 dias, você vai saber se sua casa está pronta, se você vai ter sua casa, se sua geladeira foi comprada, se você não ganhou de presente de casamento. A gente faz um aditivo contratual, mas a gente tem que começar, a gente tem que ter um V0. Tendo o V0, você já está tranquilo, sua festa vai acontecer. Só moldar. Depois você faz, se você puder. Se você não puder, você pode ter certeza que o que você contratou, a gente vai te entregar. Agora, você tem que saber quem que você contrata. Porque o papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Então, você tem que ter referência. Vai no cerimonial da sua confiança, vai ali numa floricultura que faz para todo mundo, conversa. Um DJ que está ali em cima do palco, vendo tudo que está acontecendo, conversa. Conversa para saber se entrega. Porque tem muita gente também que promete e, infelizmente, não cumpre. Essa é uma realidade hoje no mercado, ainda mais em tempos de crise. E às vezes a gente fala, né, com o fornecedor, você podia ter entregue isso, você podia ter entregue aquilo. E às vezes o fornecedor fica com raiva da gente, né? Ou às vezes a gente fala com o casal, vamos tentar ver outro, porque se eu já tive algum problema. E é igual exatamente o que você falou. Hoje a gente tem a internet, que tudo você pesquisa. Você consegue jogar no Google ali aquele nome e verificar se tem alguma reclamação. Exatamente. Né? Então, você tem que realmente perguntar a várias pessoas sobre aquele fornecedor, né? E hoje em dia está muito mais fácil. Você consegue ter na palma da mão todas essas informações. No Instagram, então, realmente tem que pesquisar. O feedback, Roberto, ele é essencial. Fiz um casamento com o Júnior. Deu tudo certo. O que não ficou legal? Cara, faz um relatóriozinho depois do evento, anota. Eu estava agora numa empresa que eu vou fazer uma festa para eles agora em agosto, 2.500 pessoas. Eu puxei um relatório de tudo que eu achei que foi importante no ano passado, que a gente faz todo ano, e que eu achei que eram pontos de melhorias, tanto para mim, quanto o buffet, quanto para eles como organizadores. Eu falei do detalhe de uma mesa, porque a bancada de comida que fica exposta, eles me deram uma mesa muito estreita. De um lado do salão, do outro lado uma bancada grande. Eu falei, olha a foto, levei as duas fotos. Olha a montagem desse lado e olha a montagem desse lado. Por causa de 50 centímetros de mesa, parece que o meu buffet tá desorganizado. Aí ele disse, opa, não tinha pensado nisso. Falei, mas eu tinha e está anotado. Está anotado aqui, como você é um cliente anual, vamos corrigir para a próxima. Aí hoje entrou na pauta e vai ser corrigido o layout. E aí, isso é uma diferença de preço e valor, né? Porque Sim. Tem muito fornecedor que vende preço e muitas vezes a pessoa está querendo economizar, né? Às vezes aquele comprar gato por lebre, né? E aí, às vezes, né, você vai investir um pouco mais em um determinado fornecedor, mas que vai te dar uma tranquilidade. Isso é saber utilizar bem o dinheiro, gastar bem o dinheiro. Exato. Você ter uma experiência legal, ter um atendimento e saber que não vai ter dor de cabeça depois. Eu falo muito, Jorge, o que acontece? A pessoa, quando contrata um buffet, ele acha que é simplesmente a pessoa ir lá, levar o garçom, levar o salgadinho, levar o bolo, levar o doce. Aí eu falo assim, hoje eu tenho uma câmara fria, eu devo ter lá mais de 60, 70 caixas de cerveja, de todas as marcas que você imaginar. Amstel, Heineken, Bohemia. Eu estou fazendo a sua festa, eu tenho onde correr. Eu tenho onde correr. Se você precisar de um salgadinho a mais, por um motivo qualquer, deu gente a mais, eu tenho como correr. Eu tenho como... Estrutura. Né? É o caminhão que está lá, o motorista. Mas por que tem um motorista no seu contrato? Porque tem que estar de prontidão se eu precisar de alguma coisa aqui. Rafael, quanto a isso, vou até te fazer um corte. Eu tive uma experiência exatamente com o Palácio, em que o casamento que a gente estava fazendo, a noiva começou a chamar na igreja as pessoas que foram chegando, e eu já crescendo uns olhos desse tamanho, que eu falei assim, caraca, onde eu vou enfiar isso tudo lá? E passaram 90 pessoas do buffet. Não é nem 10%. E exatamente aconteceu o que o Rafael falou. O maître saiu, pegou o caminhão e foi buscar. Haja dinheiro pra pagar depois, né? Esse é outro problema. Esse é outro desafio. Mas é uma coisa que acontece. Então, tipo assim, 90 pessoas a mais em que o buffet teve que se virar. Porque, tipo assim, as pessoas que estavam lá, se faltasse, eles não iam saber que a noiva chamou 90 pessoas a mais. A culpa era minha. O buffet que não serviu, o buffet que não tinha. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu. Eles realmente saíram e foram buscar. Depois é outro problema. Eu recebi outro problema. Agora, eu tenho lá 200 pessoas analisando o nosso serviço, o meu, da Roberta, do DJ.
Ele Não quer tem saber, jeito. né? Ele quer saber. Aí, Acabou. infelizmente, você faz aquela conta. Eu vou ter um prejuízo maior buscando isso e talvez não recebendo, ou hoje uma rede social que vai falar que o buffet não entregou Cara, o que estava prometido. É uma conta que você tem que fazer. Você tem 10 minutos para você decidir o que você vai fazer. É uma verdade, ué. E, é E o exatamente convidado isso. nunca pensa que é o casal, anfitrião, é o né? anfitrião que... Fez deixa o de- erro. Não, é o Fez cerimonial. a cagada. Cerimonial, Não fez uma é. boa escolha de fornecedor, não sabe com quem ele tá ali para trabalhar, enfim. Acaba que a gente se queimando por conta de um mau planejamento, né? E é isso que eu tô E falando. Na hora de você precificar, ô Júnior, desculpa te cortar. Aí na hora de você precificar que você tem lá, você tem isso no seu depósito, tem que ter um caminhão de prontidão, tem que ter um motorista de prontidão pra você buscar. Seguro, né? Pra poder Pô, Ninguém vê esses corres, ninguém vê esses entende. corres. Aí você fala assim, mas o fulano aqui... E todo mundo tem direito de começar. Todo mundo tem que começar a sua empresa. Não é uma crítica. Mas às vezes a pessoa quer comparar um orçamento com outro. Mas ela não entende que você tem uma estrutura por trás absurda. Eu falo assim, eu vou fazer uma festa hoje num salão de festas, eu chego lá, tem fogão, tem geladeira. Eu falo assim, obrigado, eu não quero nenhum. Você sabe por quê? Porque o meu fogão sai da festa, o cara vai desentupir, vai limpar, vai tirar gordura. Porque se eu uso o fogão do salão, e o fogão do salão está engordurado e congela o gás, entope, aí o salgadinho sai congelado por dentro. A culpa é de quem? É do buffet, não é do salão que não cuidou do fogão. Então, assim, ninguém entende o que é isso. Acabou a festa, para no lugar, limpa, guarda, organiza, fica pronto para sair para o próximo evento. Isso tudo é custo. Custa. E essa questão, igual o Jorge colocou, de preço e valor, a gente hoje na internet a gente também consegue absorver essas coisas. Se um buffet que está oferecendo a R$200 por pessoa, por que o outro está oferecendo a 50? Aí o outro também é 120 e aquele continua 50. Então você também tem que tentar ver que o que tá, com certeza aquilo ali não vai ser entregue. Ou a qualidade vai ser muito ruim, porque a diferença é muito discrepante dos outros fornecedores, dos concorrentes, para aquele preço ali. Então a gente também tem que pesar muito essa questão de valor e preço. É muito aí. fácil, essa conta é muito básica. A cerveja todo mundo compra pelo mesmo preço. A mão de obra ela custa praticamente o mesmo preço para todo mundo. O transporte também. O que diferencia hoje, né? Primeiro, se você tem uma organização, você faz uma planilha. Que tem gente que não calcula um guardanapo, um palito de dente para você fazer uma festa. O meu tá lá, um guardanapo e um palito de dente. Agora, existem empresas hoje, bufês em Juiz de Fora, que estão trabalhando para uma classe AAA, que ela vai servir um produto diferenciado, ela vai servir um camarão VG, ela vai servir lá um presunto parma, né? Ela vai fazer uma massa num grana padano, num queijo. Então é diferente, ela está se oferecendo um produto diferenciado, então ela cobra por isso. Agora, quando você pega lá um orçamento inicial, ter essa disparidade de preço, se o noivo fizer a planilha do Jorge e colocar lá, quantas cervejas, quantos garçons, vai dar X por pessoa, opa, tem alguma coisa errada. Liga o sinal de alerta porque não vai entregar. Não vai entregar. Desconfie quando for barato demais, né? Sim, se está tendo uma diferença muito grande dos outros fornecedores do mesmo segmento, tem que ter uma preocupação a mais. Sim. Ligar Isso também, pessoal, quero falar para vocês aqui. Quando for escolher o cerimonial, se for barato demais, cai fora. Tá? Cai fora. Se for barato demais, cai fora. Escolhe os dois aqui que são extremamente profissionais, que estudaram para isso, já fizeram vários eventos e tem know-how, né? Tem experiência para, de fato, organizar É o que a seu gente evento. fala sempre, né? Tem muita gente aí acordando cerimonialista. Isso. Não vê que a gente estuda, que a gente pensa em detalhes, no espaço e na organização, num alvará de liberação para poder realizar aquele evento. Também, outra coisa que a gente se preocupa muito com o auto de vistoria, se está em dia, documentação, tudo ok. Então, assim, tem tanta informação que a gente, a gente é taxado como formador de fila em porta de igreja. Mas eu vou contar uma experiência muito legal que eu tive com o Júnior agora. O Júnior foi lá no Aras, fez uma degustação de um casal. E aí ele falou assim, você faz num determinado salão? Eu falei, faço, não tem problema nenhum. Aí ele mandei o contrato para ele não assinou o contrato, o noivo deixou assinar de jeito nenhum. Aí ele pegou o carro, falou, me pega aqui, vamos lá. Aí eu entendi por que ele não tinha assinado o contrato. O acesso do lugar era muito difícil, né, ô Júnior? Demais. Era quase que um rally do sertão. Era quase Era isso. um lugar, assim, muito difícil o acesso. Aí eu tive que ter van, eu tinha que ter caminhão. Aí o Júnior, dá mesmo pra você fazer a festa aqui?
Dá, né, Júnior? Falei, dá, pode ficar tranquilo que dá. Aí eu relaxei. Aí ele falou assim, então pode assinar o contrato. Mas assim, olha só, ninguém imagina isso. O contrato estava na mão dele, o contrato estava todo ok. Ele não quis nem prejudicar o casal e nem me prejudicar. Ele simplesmente tomou Tipo assim, conta. você assinou, azar o seu se vai chegar ou não, né? Você vai Vocês viram chegar como ou você não. vai chegar. Ele falou assim, vem cá primeiro. Realmente era Deu vontade de não complicado. assinar, né? Era muito complicado. Não pelos meninos, tá? Pessoas Pelo muito acesso, legais. pelo acesso. Muito legais, foi Mas muito o legal. acesso era, infelizmente. É. E nesse dia choveu muito. Nossa, mãe. O acesso ainda ficou pior. Foi. Fica pior mesmo. Passamos no Eu sei Rio, onde foi. literalmente. Literalmente. Literalmente, a gente passou no Rio, verdade. Mas hoje o casal é assim, feliz, realizadíssimo. E a maioria dos convidados era de São Paulo. Então, assim, era trazer convidado para poder oferecer um melhor. Tirar convidado de casa, você tem que oferecer uma boa estrutura, você tem que receber bem, você tem que lhe comportar tudo para que tudo funcione melhor. Então, a gente tem uma preocupação de início e fim. E até mesmo quando ocorre a entrega, né? Assim, daí fica mais umas 2 semanas ainda naquela tensão do tipo... Vai. Será que foi? Deu tudo Foi, certo? deu Será tudo que tá certo. tudo entregue? Será que tá tudo ok de fato mesmo? Com Mas certeza. eu só, de fato, fiquei mesmo tranquilo quando você foi. Aí eu falei assim, agora sim, agora eu realizo o casamento. Pode assinar. Agora E sim. mesmo nesses contratempos que a gente sempre sabe que pode ocorrer num evento, você hoje tem o Aras, tem a formatura e tem casamento. O que você acha que é mais gratificante para você entregar, chegar no final? Um final de semana no Aras, entregar um casamento ou uma formatura? Ah, eu sou da festa. Eu sou da festa. Mas eu gosto de evento. Não tem jeito. Eu nasci dentro disso, né? Eu sou... Vou falar a Você idade, pensou em né? fazer outra coisa? Não. Nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre pensei em estar do lado do meu pai. Eu sou de 79, meu pai começou em 83. Eu penso hoje, e eu diminui muito o ritmo. Porque a idade vai chegando, a gente tem outras prioridades. Igual eu falei, hoje eu me permito ficar muito com a minha filha, cuidar dela, prepará-la para o futuro. Então, festa, a realização no final, ela é muito importante. O Aras me trouxe outras realizações. Ele me trouxe entendimento de famílias que não são todas as famílias que são convencionais. Não são... tem muitas crianças que precisam de atenção diferente. E às vezes quando você está numa bolha e você vive dentro de uma bolha, você não consegue ver esse mundo. É muito louco isso. E o Aras me trouxe uma percepção de mundo, assim, muito, muito, muito diferente. Muito legal. Essa organização, Jorge, e todo esse planejamento no qual você tem esse conhecimento, isso é muito gratificante quando a gente está perto e também nos coloca para pensar. E isso é muito importante porque é o que a gente tem que fazer de fato. A gente tem que pensar, planejar, para depois praticar. E esse processo todo que você faz e planeja e organiza e está sempre em consultoria, está sempre, né, levando informação e conhecimento a quem precisa, isso é uma coisa que você gosta de fazer. E esse seu gostar também sempre foi essa única opção no querer fazer isso, ou você teve uma outra vontade, ou você ainda tem e se quer ainda realizar numa outra profissão, algo que você possa agregar? Eu falo que é o seguinte, eu já tenho 12 anos nessa área, né? E o que mais me realiza é ver as pessoas realizando os sonhos delas através do dinheiro, né? Eu falo que é muito legal quando a gente organiza uma empresa e vê que o empresário me liga e fala, cara, tirei férias. É muito legal quando o empresário me liga e ele fala o seguinte, cara, tô vivendo uma vida mais confortável. É muito legal quando o empresário fala, cara, mudei de casa. Então, é isso que me move, né? Ver uma empresa lucrativa, mas principalmente para ver o empresário e todo mundo que está em volta dele, os colaboradores da empresa, subindo de nível. Porque, cara, nada melhor quando você está equilibrado financeiramente e você pode realizar seus sonhos, e cada um tem os seus. Uns pode ser viajar para Paris, outros pode ser viajar para Aparecida do Norte, está tudo certo. E está tudo certo, cada um se realiza de uma maneira. E quando você consegue isso de forma organizada, cara, não tem coisa melhor. Porque, cara, a pior coisa que eu falo que pode acontecer com qualquer pessoa é viver uma vida pagando conta. Você pagar a conta num determinado momento da vida, beleza. Mas viver pagando conta, só pagando conta o resto da vida e não curtindo, tem uma frase que eu posto lá no meu Instagram
que a pessoa morre de rir. Eu falo o seguinte, trabalhe muito, mas curta a vida na mesma proporção. Anota essa frase aí, que é meu lema de vida. Eu trabalho feito um maluco de segunda a sexta, mas sábado e domingo você vai me ver eu curtindo a minha vida e viajando e fazendo o que eu quero. Não é a nossa realidade, né? Não é a sua. Final de semana nós Final estamos de semana a gente está trabalhando. Vai, final de semana! Próxima vez vocês escolhem Tudo melhor bem. seus convidados. Me senti mal agora aqui, tá? Poxa. Enquanto ele tá lá divertindo, tomando lá, nós estamos ralando. Tá. Né? Virando noite. Jorge, Agora, corações durante a guardados. semana também, meu irmão, o pau quebra, literalmente. É. Assim, a gente trabalha muito, né? E, cara, é legal ver quantas pessoas realizam os objetivos, né? Quando a gente tira uma empresa, né, do buraco, e quando a gente atendia muita pessoa física, né? Por muitos anos, a gente conciliou também com pessoa física. Muito legal. E via famílias, né? E via pessoas atingindo sonhos, né? Comprando carro, comprando casa, né? Organizado, viajando, comprando bens materiais, que faz parte, né? Faz. Conquistas materiais fazem parte da nossa vida. São A essenciais, gente mas... precisa, né? mas sucesso, né? Depende da época da vida que você tá, né? Isso. Na idade do meu pai, com 74 anos, sucesso é ter saúde. É ter saúde. Então, assim, depende do que você tem. É importantíssimo. Mas sucesso depende. Quando você está com 40, 45 anos, você tem que estar produzindo, ganhando dinheiro, né? Aí depende, né? Do que você Investindo tá pra fazendo. quando Isso aí, chegar nessa quando faixa chegar etária. lá, Sucesso aproveitar. depende da idade que você tá, o que você tá almejando, né? Quantas pessoas com muito dinheiro no bolso e não tem Não saúde? tem saúde. Não consegue usar, então, né? assim, O que guardou. consegue Mas eu investir. falo, ninguém pode falar que conforto não é bom, né? Se você tá tranquilo, você pagar seu boleto com tranquilidade, né? Isso é uma maravilha. Eu não vou mentir pra vocês, não. Ontem, eu com a minha filha, né, dos tempos que eu me permito, eu 2 horas da tarde tava na sauna, na piscina com ela. Me permito. É Antigamente eu não fazia isso. Hoje eu tava lá com ela. Ontem eu estava lá com ela. Né? Então, assim, é bom, muito bom, E os né? casais têm que se planejar para saber o seguinte, bom, talvez você vai passar um tempo apertado no sentido de poupar mais. A gente tem um casal de amigos nossos que eles fizeram escolhas e hoje, né, eles têm por volta dos 40 anos, cara, eles curtem a vida sem aquela questão de ter que trabalhar muito. Ele agora está assistindo até um jogo de primeiro, está no Maracanã, me mandando foto. Cara, eu falei, olha que legal. Pô, em plena terça-feira o cara sai 2 horas da tarde. Eu falei, eu brinquei, me ensina a fazer isso. Me ensina a planejar isso. Só sábado e domingo, né? Me ensina a planejar isso, terça-feira, 2 horas da tarde. Mas por quê? Porque se organizaram, né, financeiramente. Tanto ele, tanto ela. Então, assim, quando o casal ele se organiza, é possível. Né? Óbvio que vai ter momentos da vida que você vai precisar dar um gás, você vai precisar empreender, você E vai vai precisar... apertar mais, vai vai precisar fazer um apertar. pote. Vai precisar fazer um pote, você vai precisar trabalhar sábado e domingo. Eu também já trabalho muito sábado e domingo. Quando precisa, também eu trabalho sábado e domingo. Não, mas eu não, Só que hoje... Eu tô chateado com isso. Hoje eu tô me permitindo também, só que é sábado e domingo. Então, se ele não está trabalhando nem sábado e domingo, ele está em eventos. Então, se ele está em evento, você conta pra gente, você já pagou algum mico em algum evento? Ou você já viu alguma coisa bizarra? Pô, que pergunta, hein? Pagar mico, acho que paga, né? Principalmente tomando gelada. E samba e se acaba. Mas, cara, faz parte, né? Eu acho que eu já passei, né, por uma fase onde eu ficava muito preocupado o que as pessoas iam achar, né? Pô, consultor financeiro, né? Cara, hoje eu simplesmente curto. E tiver que sambar, eu sambo, vou pra roda e, cara... Ok. Maravilhoso. Sábado agora eu tenho um casamento de um cliente meu e vou, cara, curtir pra caramba. É isso aí. Não pode se eu acho prender que- por conta do que você O que as é pessoas no vão trabalho, achar, né? O que as pessoas vão achar. Então, acho que tem esse ponto, né? Quem tem que achar é você. Sempre. Né? Com Você certeza. já viu, Rafael, algum caso assim bizarro em casamento? Ou já pagou? Conta um aquele mico? cabeludo Rafael que você tem falou aqui vários. antes de começar. Conta pra nós. Não, Rafael tem vários. eu não posso falar. Né? Cara, na verdade, esse trabalho, pô, nasci dentro disso. Então, eu já vi muita coisa, mas um caso muito engraçado foi... Eu fiz uma festa de uma pessoa muito, muito conhecida de fora, uma baita estrutura, móvel de Belo Horizonte, tenda e tal. A gente fez o casamento dessa pessoa. Aí, beleza, casou. Aí, poxa, tem gente que trabalha conosco há 20, 30 anos, né? Todo mundo, vocês conhecem o Marco, a Aline, todo mundo, né? Muito tempo. Aí, no ano seguinte, a gente estava numa festa, estava tomando conta da festa. Aí, o Marco Antônio, cara, eu conheço essa noiva de algum lugar. Eu falei, conhece. A
gente fez o casamento dela ano passado, mas o casamento não deu certo. Só o buffet, ela tá casando de novo. Que ela continue assim, né? Um casamento por trocar de Casando marido, várias vai. vezes. Maravilhoso, casando várias vezes. Não, eu achei ótimo, cliente ótima, eu achei maravilhoso, né? Ela vai continuar casando aí. Se ela fizer um a cada 2, 3 Tá anos... todo mundo procurando ser felizes para sempre. Exatamente, Nem que você né? tem que ir testando com vários. Busca eterna. Eu não posso falar nome, né? Mas assim, que ela continue buscando, né? Caso, hein? Mas tem muita coisa. A gente tá em bastidor de evento, a gente vê muita coisa, né? Mas não é o que acontece em Vegas, fica em Vegas. A festa é a mesma coisa. A gente tem que ter a nossa ética, né? Que a gente vê muita profissional coisa sempre. e segura. Mas, cara, se eu fizesse um livro um dia... Ô, Hein? Já Da pensou? história. Com algumas da edições, história. né? A gente podia fazer, hein? Agora. Um projeto, hein? Aham, verdade. Agora, não tava no script não, mas uma coisa que não pode faltar é aquela garrafinha passando e pegando dinheiro, hein? Não sei se vocês vão falar sobre isso aí, o noivo. E tem agora que é cartão, providenciar. meu amigo. agora tem número de Pix, QR Code. Cola adesivo QR nas costas do Code. noivo. Não pode faltar isso, hein, pessoal? Mas não, Então, e dá olha um se jeito. agendou, hein? Tem uns danadinhos que vai passar gravata só agenda, né? Agenda É no Pix importante. não vai, não, E é. é isso, e também, cara, foi um ponto assim que o pessoal falou, caramba, como é que você conseguiu isso? Cara, dos presentes. Cara, seleciona muito bem os padrinhos. E as pessoas foram dando presente e a gente ganhou muita coisa. Então, selecione bem, né? Quem vai estar na tua festa, né? Fica à vontade. Não só por interesse, sacanagem, mas é porque eram amigos também. Mas essa questão do Pix, né, de passar garrafinha, a gente conseguiu arrecadar uma grana, né? Que a gente falou, opa, que legal. A gente colocando lá nota de 50, não tinha Pix na época, era dinheiro. Né? Isso é importante ter, né? No casamento. Até isso Faz parte. faz parte do planejamento, né? Com É uma certeza. brincadeira ali, todo mundo se diverte, mas é uma forma de ser. Com certeza. É uma graninha ali para... Ajuda na lua de mel, né? Extra. Ajuda Tudo no isso. de mel, Ajuda. Você colocou aí que você hoje é divorciado, né, Rafael? Isso. Quando você casou lá atrás, se você tivesse que casar hoje novamente, você mudaria alguma coisa? Casaria da mesma forma, no mesmo local? Então, olha só, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu não fui casado, eu só juntei. Então tá ali. Não fiz festa, não fiz nada. Aconteceu, na hora que a gente viu, a gente já tava morando junto, na hora que a gente viu, a gente já tava com filha. Então, assim, a única coisa que eu sei é que se eu for casar um dia, eu vou me contratar, né? Vou ver se eu dou um desconto pra eu fazer. Você já tem 2 cerimonialistas? Já tem cerimonialista. Pode Vai fazer uma Um festa. consultor financeiro? Pois é, eu assim, eu não penso hoje em ter um novo relacionamento, assim, um casamento, mas eu não deixo a porta fechada, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Hoje, no momento, eu estou me reestruturando a empresa, que a gente está vindo de um pós-pandemia, então tem muita coisa para ser reorganizada, muita coisa mudou, perfil de público mudou, vocês sabem disso, as festas diminuíram de tamanho, então a gente tem que diminuir a operação, né? A gente tem que ter um custo mais real perto do tipo de evento. Mas assim, a gente nunca tá sozinho, né? A gente sempre tem uma coisinha. chinelo ali, né? Um chinelinho sempre tem. Mas nesse momento, não é meu foco. Mas a porta tá aberta, né? Não fecho porta, não. Você, Jorge, mudaria alguma coisa? Faria tudo da mesma forma? Cara, eu faria tudo da mesma Não forma. fala que você trocaria o cerimonial, não, tá? De um casamento. Não, troca sim. Olha, Tem só cerimonial, né, Júlio? se tem uma coisa que eu tenho orgulho e que as pessoas falam, cara, fala, que casamento. Que casamento. E organizado ó, pela Roberta. Que casamento, cara. Desde o local, o dia ensolarado, eu lembro de cada momento, né? E as fotos, né? As amizades, a família, cara. E o que buffet, experiência. né? Buffet, pau, né? Buffet. Foi o termômetro do É, evento, é, né? Cara, cerveja gelada, família curtindo. São os 3 Bs, né? Que manda na festa, né? Olha, valeu a pena. Banda, buffet e banheiro. Banheiro. Foi o. Você já foi em festa de longo que você não conseguiu fazer xixi. Olha, Não dava pra entrar. e até a data foi acertada, porque Não foi é? antes de começar a pandemia, né? Foi em 2019, exatamente, acho que foi no outro ano que começou a pandemia, se não me engano. Foi em outubro. Cara, mas que festa. Então, assim, o local e o investimento foi, né? Depois eu falei assim, cara, que maluquice eu fiz pra gastar essa grana. Mas no final das contas, todo mundo curtiu Você devia vender a sua planilha. e valeu cada Já centavo. pensou em fazer um aplicativo para noiva e noivo
em cima da sua planilha? Com certeza, hein, Jorge? E a lua de mel? Você iria para o mesmo local? Para onde vocês foram? Nós fomos para Buenos Aires, ficamos lá 8 dias. Cara, ficou um pouquinho de frustração. Mentira. Foi a Porque Bariloche? curtimos pra caramba. Foi a Bariloche? Não fomos no Bariloche. Mas queria ter ido a Paris. Só que a gente gastou tanto no casamento. Quem disse que a Que gente... limitou. Acabou de quebrar a gente aqui, Roberto. Como é que a gente vai fazer? Mas, todavia, contudo, 4 anos se passaram e em outubro, né, do próximo ano, a gente completa aí 4 anos, a gente está com a passagem comprada para ir para Paris. Eu acho que devia fazer uma finalizar. festa. E fechar a lua de mel. Faz uma E festa fechar a pra lua de comemorar. mel. certeza. Mas sim, a viagem foi maravilhosa, mas compensou muito. Mas foi um investimento ali de casamento que eu falei, uau. Ah. Mas foi bom. Recomendo fazer com moderação. Com planejamento. Com planejamento. Mas faça. É aquele negócio que, eu devia ter feito. Isso não faz parte da minha vida, não. Vou lá e faço essa vida. Tá nossa. certo. Tá certo. Para finalizar a nossa conversa aqui hoje, não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar que vocês são mais ou menos da mesma idade, aquele bate-volta que a Xuxa fazia, onde ela falava uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça, tá? Eu vou começar com o Jorge primeiro e depois eu vou fazer Você é com o da época da Rafael. Xuxa? Eu sou da TV Colosso. Eu sou bem mais novo, velho. 45. Novinho. Vamos lá, Jorge. Amor. Amor, carinho. Palavra. Trabalho. Consultoria. Filhos. 2. Viagem. Paris. Dinheiro. Muito. Abundante. Clientes. Clientes. Alexandre e Fernanda. Amigo. Bruno. Deus. Tudo na vida. Uma vitória. Formatura. Uma derrota. Perda do meu pai. Conheceu, ela conheceu. Acompanhou a luta. Quem é o Jorge Miguel hoje? Jorge Miguel, cara, é o cara que leva a felicidade para as pessoas. Show. Felicidade. Esse é meu papel. Levar a minha... Acho que é essa identidade. Alegria. E isso era assim, gente. A gente chegou a fazer consultoria com o Jorge lá no escritório. Ele parava a moto dele lá fora, a gente já sabia, porque ele já entrava sorrindo. Se você tivesse de mau humor, Naquela ele mandava alegria, embora. aquela animação toda. Você Sempre mandava foi embora. assim. E sempre vai ser. E é assim mesmo. Você agora, Rafael. Trabalho. Essencial. Carreira. Repensada todo dia. Eu penso em sempre melhorar, progredir, mas a gente precisa de ter pé no chão, porque não é tudo, não é só isso. Família. Tudo. Projeto. Eu pretendo continuar mais uns bons anos nisso, mas não penso o resto da minha vida trabalhar à noite. É uma coisa que eu tenho isso muito formatada na minha cabeça. Se eu vou conseguir fazer isso, vai depender de muita coisa. Mas se Deus me permitir, e tudo que a gente fez, que está no papel, que teve um atraso por causa da pandemia, a gente conseguir fazer, eu pretendo um dia não trabalhar à noite. Mas muito longe, que eu amo isso, eu gosto disso. É uma cachaça trabalhar à noite. Um casamento que te marcou. O que eu já falei agora há pouco, né? Esse marcou muito. Muito. Mas um casamento que marcou, agora falando sério, da minha irmã com meu cunhado, que é um cara muito bacana, foi um casamento que me marcou muito. Foi muito legal. Pelo cara que a minha irmã trouxe para agregar na minha família. Deus. É igual família, é tudo. A base de tudo, a coisa mais importante que a gente tem, e é nele que a gente tem que se espelhar a cada dia. A maior conquista. Minha filha. Minha filha, sem dúvida. Quem é o Rafael hoje? Eu sou um cara que trabalho muito,
busco fazer o bem a todo momento, não busco fazer maldade com ninguém. Vou progredindo todo dia, melhorando um pouquinho, porque a gente tem que evoluir, né? A gente tem que quebrar conceitos, preconceitos, buscar sempre informação para a gente se tornar sempre uma pessoa melhor. A gente erra, dá cabeçada, reconhece, parte para outra, que a vida é assim. Você também não pode ficar se culpando, se julgando que você cometeu algo errado, não. Vira a página e segue. É isso, acho que eu sou esse. Nós queríamos muito agradecer a vocês pela presença. Está sendo, assim, muito gratificante. Um dos objetivos do podcast, quando nós pensamos lá atrás nessa construção, é levar informação, entretenimento, conhecimento, fazer com que as pessoas parem para ouvir, nos assistir e saber o que a gente está querendo propor para eles. Fazer pensar, é o que nós estamos conversando hoje, planejar, fazer as coisas, né, serem organizadas e alinhadas, porque tudo acontece, tudo chega no final que é realizador para ambos. Então, assim, esse sempre será o objetivo do podcast, levar informação, para que tenha entendimento de como fazer, de como buscar um excelente fornecedor, quem são os fornecedores no mercado hoje, buscar essa excelência, né, na realização de tudo que a gente venha a fazer. Então, estamos muito felizes com vocês aqui. Mais uma vez, agradecemos mesmo, assim, importante pra gente, né, ter vocês aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Busque profissionais que vão fazer diferença na tua festa, na tua vida e que, obviamente, façam muito mais do que obrigação, porque amam o que fazem, né? Eu tenho essa experiência aqui com a Roberta, mas conheço o Júnior também, né, de um outro ambiente, e sei o quanto os dois são profissionais. Então, a mensagem que eu quero deixar para você quer fazer uma grande festa, inesquecível, busque bons profissionais para estar do teu lado. Isso faz uma grande diferença e eu recomendo todos os dois aí para te ajudar a realizar o seu grande sonho. Isso aí. Parabéns. Projeto muito bacana, de pessoas do bem, que eu conheço há muitos anos, que a gente tem como referência no mercado. Falei isso, né? A gente conversou sobre isso. É muito legal ver pessoas evoluindo e crescendo, e vocês estão de parabéns. Quero crescer muito na minha vida para ser igual ao Jorge. Não trabalhar nem sábado, nem domingo. Um dia eu vou chegar lá. Espero que vocês cheguem também, tá? Se Deus quiser. Nós vamos só organizar o evento para deixar o sábado e domingo livre, né? Isso. Ou você casa de segunda a sexta, tá tudo certo, né? A gente faz um desconto. Isso aí. E você que é fornecedor, que quer também estar divulgando aqui no Descomplicando com o JR, pode chamar a gente pelas redes sociais, pode dar um oi que a gente vai te ajudar. Não deixe de nos seguir, compartilhe com os amigos, venha fazer parte aí desse projeto nosso. E até o próximo Descomplicando com o JR.